Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Eu vou usar aqui o verso 17, mas nós vamos ler do verso 11 ao verso 18. A minha versão é a versão NVI. Quero pensar hoje sobre um tema que eu coloquei aqui: carregando e deixando as marcas de Cristo. Pode repetir comigo aqui? Carregando e deixando as marcas de Cristo. Nós vamos pensar sobre esse tema aqui. Carregando e deixando as marcas de Cristo. Até porque, para que possamos deixar as marcas de Cristo, nós precisamos ter essas marcas. Nós precisamos carregar essas marcas. Essas marcas precisam ser reais na nossa vida, para que elas também sejam deixadas aonde eu estiver e por onde a gente passar. Então, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim. Paulo, escrevendo aqueles irmãos, diz assim: veja com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém? Amém. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo àquela igreja, em Gálatas. Interessante que Gálatas, eles estavam enfrentando um problema. E Paulo vai escrever aquela igreja para tratar exatamente desse problema. Você pode me perguntar, mas qual era o problema, pastor? Paulo vai dizer aqui que estava sendo pregado um evangelho que não era o evangelho que ele tinha ensinado. Não era o evangelho que ele tinha recebido de Jesus. Para a gente entender de uma forma simples, naquela igreja existiam pessoas que estavam ensinando os crentes em Jesus a viverem novamente as práticas judaicas. Né? Práticas essas que foram deixadas de serem usadas a partir da morte e ressurreição de Jesus e o início da igreja. Então, eles queriam trazer os ritos, costumes, novamente para o convívio, ou seja, não para o convívio da igreja, que isso fazia parte do judaísmo. Então, hoje, a gente ainda tem os movimentos chamados judaizantes, né? Quando algumas igrejas até usam a arca, usam os candelabros, usam as festas. É só você ler o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo vai condenar essa prática de uma forma muito direta. Né? Muito direta. E no capítulo 6 aqui, já no final, a última parte dessa epístola, Paulo vai reafirmar isso e ele vai falar sobre a questão da circuncisão. Daqueles que estavam preocupados com uma marca exterior. E Paulo vai dizer que o mais importante, ele inclusive diz aqui,
que se a pessoa é circuncidada ou não, isso de nada vale. Porque o que vale não é uma marca simplesmente no corpo, mas, sobretudo, é a marca espiritual que Jesus Cristo faz na nossa vida. E sobre essa marca que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, e destacando o verso de número 17, quando na última parte Paulo diz assim: pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando nós pensamos em marcas, na nossa caminhada, na nossa trajetória, e eu acredito que isso acontece com todas as pessoas, por onde nós passamos, nós deixamos marcas. Alguns deixam marcas boas e alguns deixam marcas que são ruins. Alguns deixam marcas de dor, alguns deixam marcas de orgulho, outros de indiferença, mas outros deixam marcas boas, de amor, de paz, né? Mas nós que conhecemos a Cristo, que servimos a Cristo e conhecemos a Ele, nós que estamos conectados em Cristo, nós precisamos deixar as marcas de Cristo por onde passamos. O próprio apóstolo Paulo afirma aqui que ele carrega no seu próprio corpo as marcas de Cristo. E Paulo não estava falando, no seu corpo ele tinha de fato cicatrizes. A gente vai ver isso aqui num texto para frente, em função da fé que ele tinha em Jesus, e porque ele não abria mão dessa fé, e ele sofre na sua própria carne. Mas o sentido que Paulo fala, e o sentido que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, não é uma marca simplesmente no corpo, não é uma tatuagem religiosa, não é simplesmente, é uma cicatriz no corpo, mas é uma cicatriz que vai traduzir uma vida vivida por causa de Cristo. Não na carne, mas sobretudo no espírito, na nossa vida. Não exterior, mas sobretudo interior. E a pergunta que a gente precisa se fazer aqui nós precisamos fazer a seguinte pergunta: quem olha para nós consegue ver marcas de Jesus? Quando alguém olha para mim, essa pessoa consegue ver as marcas de Jesus na minha vida? Quando a pessoa olha para você, ela consegue ver as marcas de Jesus na sua vida? Será que eu carrego as marcas de Jesus? Será que você carrega as marcas de Jesus? É isso que a gente precisa entender aqui. Eu separei 5 marcas que precisam, entre algumas, que precisam estar presentes na nossa vida. Marcas que são deixadas, de fato, pela presença de Jesus em nós. E a primeira marca é a marca de pertencimento. O que é isso, pastor? Por exemplo, naquele tempo, nos tempos de Jesus, os escravos, eles recebiam marcas no corpo para identificar que pertencia a tal pessoa. Então, eles eram marcados. As tatuagens, naquela ocasião, eram utilizadas exatamente para isso, para marcar os escravos. Os escravos eram considerados como um objeto, algo que pertencia a alguém. Então, se o escravo fugisse, ele, qualquer lugar que ele passasse, ele tinha a marca do seu dono. Parece um pouco, eu fiquei pensando na questão de um próprio animal. Então, quem cria gado, marca no gado a sua própria marca. E quando aquele animal foge, é identificado pela marca que ele tem de quem é o proprietário dele. Naquele tempo de Jesus, os escravos, eles experimentavam exatamente isso. O que Paulo está dizendo aqui é que podemos traduzir que Paulo está dizendo o seguinte: o meu corpo prova que eu pertenço a Jesus. Então, as marcas de Cristo na nossa vida, elas vão revelar que nós pertencemos a Cristo.
1 Coríntios 6:20 diz que vocês foram comprados por um alto preço. Então, um alto preço foi pago pela nossa vida. Pedro vai dizer isso também. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como a prata e como o ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário pela nossa vida. Então, nós falamos aqui várias vezes que a salvação ela não é de graça, mas ela foi pela graça, é porque um preço foi pago pela minha vida e pela sua vida. Às vezes a gente diz, eu sou dono do meu nariz, né? Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero ir, eu tomo as decisões e de alguma forma, fato, até porque as suas escolhas, né, elas vão gerar em você as consequências, você vai viver as consequências das suas próprias escolhas. Mas nós precisamos entender que Cristo pagou um preço pela nossa vida. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. A Bíblia diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós somos os seus filhos, porque um alto preço foi pago pela nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. Por isso, né, nós carregamos no nosso corpo, na nossa vida, as marcas de Cristo. Mas, pastor, que marca é essa? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, assim, ouvindo o evangelho da verdade e crendo, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo da promessa, que é o penhor de Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele pagou um preço pela sua vida, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma marca que carregamos. A gente sabe que nos últimos tempos, fala sobre a marca da besta, né? 666. A Bíblia diz que essa marca no punho ou na testa, né? Mas muitos teólogos acreditam que essa não é uma marca literal. Você vai perceber na Bíblia que tudo aquilo, né, que Deus faz, o diabo tenta imitar. Sabia disso? Até quando nós vamos ver no final dos tempos, nós vamos ver a trindade satânica. A besta, o anticristo e o falso profeta. Querendo imitar Deus. E ele fala de uma marca. Então, a marca necessariamente não vai ser de fato uma marca no corpo, mas vai ser, sobretudo, uma escolha, né? Uma decisão em que aquela pessoa vai tomar em seguir o sistema desse mundo. Porque nós temos uma marca. E essa marca não é visual, não está no nosso corpo, né? Não há uma cicatriz na nossa carne. Porque a marca que temos é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós fomos selados. O Espírito Santo habita em mim e em você, querido. E essa é uma marca do Senhor. Timóteo diz que, 2 Timóteo 2,19, diz que o Senhor, Ele conhece os seus. Ele nos conhece. Ele sabe quem são os seus filhos. Ele conhece as ovelhas do seu rebanho. Ele, como bom pastor e o grande pastor, Ele conhece a cada um de nós. Ele nos conhece de uma maneira que ninguém conhece, mas Ele nos conhece pelo nome. Como Jesus estava passando naquela cidade e aquele homem subiu aquela árvore, Jesus, quando passa debaixo da árvore, diz: Zaqueu, desce da árvore que eu quero hoje ir à sua casa, quero ceiar contigo. E aquele homem ficou impactado, porque como que Jesus sabia o nome dele? E não é diferente. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo temos. Alguns aqui é mais fácil, né? Mas Ele nos conhece. Por quê, querido? É como um pai que conhece o seu filho. É como uma mãe, né? É como uma mãe. É muito interessante quando um casal tem gêmeos. Às vezes nós temos uma dificuldade de identificar, né? Quem é quem. Você já percebeu que uma mãe, raramente, né, ela tem dificuldade de identificar quem é a criança, né? Quem é, sabe exatamente quem é o José, quem é o João.
apesar de muitas vezes serem idênticos. Porque um pai e uma mãe conhecem o seu filho. Por quê? Porque pertence a essa mãe e a esse pai. Da mesma forma, nós que somos filhos de Deus, nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. A nossa vida é para a glória dele. Por isso, as nossas atitudes precisam mostrar que nós pertencemos a ele. A forma que falamos, a forma que agimos, né? Quando manifestamos amor, perdão, da forma em que vivemos, nós vamos revelar através de nós, através do nosso comportamento, que somos do Senhor, que pertencemos a ele. Por quê? Porque as marcas dele estão sobre a nossa vida. Eu vi uma frase que eu achei interessante, diz assim: cristão sem marca é cristão só de discurso. É verdade. Eu vou dizer, um cristão sem marca é um cristão religioso. Ou seja, fala, mas não vive, não tem prática. Porque as marcas de Cristo precisam estar presentes na nossa vida, e a marca do pertencimento é algo que precisa ser real. Aonde eu chego, aonde eu me faço presente, as pessoas precisam entender que eu pertenço a Jesus. Amém, querido? Segunda marca, nota aí, a marca do sofrimento por amor a Ele. Fiquei pensando aqui, isso não é uma fala muito habitual nos nossos dias, né? A gente não ouve muito falar sobre sofrimento por amor a Ele, porque isso não dá ibope, porque isso não enche igreja, né? Hoje a gente ouve muito um discurso de que se você vier a Cristo, você vai prosperar, você vai crescer financeiramente, você vai crescer da sua empresa. Não que eu não acredite que Deus faça isso, porque eu creio num Deus que deseja nos abençoar e nos faz prosperar. Mas nós não podemos esquecer que a marca do sofrimento por amor a Ele precisa fazer parte da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele experimentou isso na sua caminhada. Ele sofreu açoites, prisões, perseguições, rejeições. Bota aí para mim, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo vai relatar aí algumas coisas que ele sofreu. Que às vezes, quando nós olhamos para a vida de Paulo, achamos que foi tudo muito fácil. Mas não foi fácil. Diz assim: são eles servos de Cristo, eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 24, pode passar. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. 26. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio, até aí, e nudez. Marcas do sofrimento por amor a Ele. O ministério de Paulo não foi um ministério fácil. Ele sofreu não porque ele pecou, mas ele sofreu pela fidelidade que ele tinha e pelo amor que ele tinha pelo Senhor. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem a coroa, querem a glória, querem a bênção, mas não querem a renúncia, sofrerem oposição, ou sofrerem zombarias por serem crentes em Jesus. E aqui é uma coisa que é interessante, nós precisamos entender: se você vive como o mundo não se incomoda com você. Mas quando você vive como
com as marcas de Cristo, você vai incomodar o mundo. Eu já disse aqui que às vezes nós caminhamos achando que o mundo tem a obrigação de nos aceitar, mas não vai ter. A Bíblia diz que quando nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos constituímos inimigos deste mundo. Por quê? Porque o nosso comportamento é diferente. Porque a nossa vida é diferente do que o sistema mundano nos apresenta. Então, nós não podemos viver de uma forma em que o mundo vai se agradar de nós. E se você acha que isso é possível, quero dizer para você que isso é um engano. Porque uma marca que nós temos é de sofrermos pelo amor que temos por Cristo Jesus. Muitas vezes você vai ouvir de alguém uma zombaria no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes você vai receber uma palavra, né, de desprezo, de humilhação, pelo fato de você ser um filho de Deus, ser uma filha de Deus, ser um servo do Senhor. Mas isso não pode gerar tristeza na nossa vida, mas isso precisa gerar na nossa vida contentamento, porque nós estamos sofrendo, porque as marcas de Cristo estão sobre a nossa vida. E é real, querido, porque se a gente começa a querer fazer uma amizade com o mundo, nós vamos nos perder. Aí sabe o que acontece? Quando você começa a querer fazer uma amizade com o mundo, você bota uma escadinha e sobe no muro. E você conhece a história do muro. O muro não pertence a Deus, mas o muro pertence ao diabo. Então, nós não podemos cair em cima do muro. Se carregamos as marcas de Cristo e deixamos as marcas de Cristo, nós precisamos entender que vamos sofrer por amor a Ele. Muitas vezes nós vamos ter que dizer não e desagradar alguém. Muitas vezes nós vamos ter que nos posicionar e vamos contra o sistema. Muitas vezes nós vamos ter que ter uma posição que a nossa própria família vai ficar triste. Mas não importa. Porque precisamos, por amor a Jesus, entender que vamos sofrer por Ele. Isso é uma marca que nós vamos carregar. Graças a Deus que nós não vivemos num contexto de perseguição. Esse ano mesmo já saiu a lista dos 50 países, né, que mais perseguem os crentes no mundo. A estatística que eu li lá na igreja perseguida, Portas Abertas, lá que fala da igreja perseguida, é que existe 388 milhões de pessoas no mundo, cristãos sendo perseguidos. E esses países, pessoas estão morrendo, literalmente, sendo presas e mortas, porque confessaram a Jesus como Senhor e como Salvador. Graças a Deus que vivemos num país livre, né? Um país que temos a liberdade de expressar a nossa fé e não somos perseguidos por isso. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimentos porque servimos a Ele. Nós vamos, com certeza. E se você não estiver incomodando o mundo, repense a sua forma de viver. Terceira marca, a marca da transformação. A marca da transformação, e não é só uma transformação externa, mas sobretudo uma transformação interna. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A marca da transformação, na realidade, são as marcas do caráter de Cristo sendo forjado na nossa vida. Nós precisamos reproduzir na nossa vida a pessoa de Jesus. E quais são essas marcas? Vou dizer aqui para você algumas. A humildade. Jesus nos ensinou que nós precisamos ser humildes. E ser humilde é fazer com que o orgulho seja quebrado ou quebrantado na nossa vida. A soberba, a altivez, o eu. Uma das piores coisas dos nossos dias, querido, é o eu. É quando o homem se coloca no centro de todas as coisas. Quando você passa a ser o centro de todas as coisas. E nós temos visto isso acontecendo na nossa sociedade e temos visto isso acontecer dentro de muitas igrejas. Onde a pessoa passa a ser o centro, passa a receber a glória, passa a ser
o ser mais importante. Mas nós precisamos lutar contra isso. Quando a gente ouve muito porque eu faço, porque eu sei, porque eu consigo, porque eu alcancei, porque sem mim nada vai acontecer. Quem falou isso foi Jesus, não somos nós. Então nós precisamos entender, né, e precisamos nos colocar numa posição e reconhecer que é Cristo em nós. E precisamos permitir que Ele domine a nossa vida. Porque precisamos reconhecer quem somos e nada somos sem Ele. O Senhor Jesus nos ensinou a amar, a perdoar. Isso precisa ser uma prática na nossa vida. O Senhor Jesus nos ensinou a servir. Isso faz parte do caráter dele. Ele veio para servir e nós precisamos também ter a disposição de servir. O Senhor nos ensinou que nós fomos chamados para vivermos uma vida santa, de santidade. Jesus foi tentado pelo diabo lá, Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver que o Espírito o levou até o deserto e ele foi tentado pelo diabo. Jesus era um homem como eu e você. Mas Jesus não ia pecar, ele poderia pecar. Mas a sua escolha foi de não pecar. Isso nos ensina também que nós precisamos lutar contra o pecado, porque isso fazia parte da vida de Jesus, né, do seu próprio caráter. Jesus foi alguém amoroso, ou seja, ele tinha compaixão pelas pessoas. Hoje de manhã, na classe de EBD, na aula do curso que eu dei aula, nós falamos sobre a grande comissão. E na grande comissão, nós vamos ver que Jesus, ele nos diz que nós precisamos ir e fazer discípulo. Eu ensinei lá e mostrei lá que o ir, o sentido de ir, é o sentido de que na nossa caminhada, na nossa trajetória, por onde você andar, onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja no percurso que você faz de casa para o seu trabalho ou para qualquer outro lugar. Esse é o sentido de ir, na sua ação constante de vida. Aonde você estiver, você precisa e sim fazer discípulo. Nós precisamos ter a intencionalidade de falar e proclamar as boas novas do Evangelho, no qual Jesus morreu para salvar o homem. Isso é a grande comissão. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter amor. Porque você só vai, né, entender isso e viver a grande comissão se você tiver compaixão pelas pessoas. Porque enquanto a gente passa na rua, e a gente olha alguém numa condição de rua, e a gente atravessa por outro lado, para a gente não passar perto, porque Jesus não faria isso. Quando a gente tem aquela pessoa chata perto da gente, né? Às vezes é o parente, às vezes é um amigo, em que você, né, fica pedindo a Deus para que ele não vá na tua casa naquele dia de festa. Mas esse precisa ser alcançado. Nós precisamos ter compaixão por todos. Isso é algo que é uma marca na pessoa de Jesus. E quando nós temos a marca da transformação, ou seja, a presença de um Cristo que vive em nós, nós precisamos ter esse sentimento na nossa vida, compaixão pelas pessoas. Porque amar quem nos ama é fácil, né? Você ter paciência com quem tem paciência com você é muito fácil. Amar quem te faz o bem é fácil, mas fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, amar quem te persegue, quem se constitui o seu inimigo, pagar o mal com o bem, esse é o desafio que nós temos. E isso significa, né, quando vivemos isso, é que carregamos e deixamos as marcas de Cristo. Nós precisamos entender que se Cristo vive em nós, algo em nós precisa morrer. E uma coisa interessante, que quem vai ser influenciado pela nossa transformação, quem vai ser? Quando nós temos a marca da transformação, nós vamos ser abençoados? Vamos. Mas sobretudo aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão também usufruir da mudança e da transformação que Deus faz na nossa vida. Até porque Deus não pode transformar a sua vida, né? Aí Deus transforma a sua vida. Chega na igreja, você é o santo dos santos. Mas chega em casa, você é o bicho dos bichos.
Não vale isso. Não tem valor isso. Né? Não tem valor. Porque a transformação, ela precisa ser algo, e por isso é uma transformação, ela vai nos abençoar e ela vai transformar o ambiente onde eu estou e as pessoas que estão próximas de mim. Quarta marca, anota aí. Marcas que excede todo entendimento. Eu achei interessante a própria marca que eu coloquei aqui, mas eu vou explicar. Existem marcas na nossa vida que as pessoas no mundo não vão entender. Já percebeu isso? Às vezes caminhamos como crentes e as pessoas, elas às vezes não conseguem entender o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas posturas. Isso é uma marca. A Bíblia diz que, a Bíblia fala sobre o amor, que excede todo entendimento, fala sobre uma paz, que excede todo entendimento. Né? E nós temos esse amor e temos essa paz. O que é uma paz que excede todo entendimento? É que, simplificando isso, às vezes você passa por um momento de um grande problema, de uma grande aflição, uma grande batalha na sua vida. Quantas vezes a gente já foi visitar alguém no hospital, mal, a pessoa num estágio muito complicado, e a gente acha que vai levar uma palavra de consolo, e quando você chega lá, você é consolado. Você recebe uma palavra de ânimo, você não dá uma palavra de ânimo. Porque aquela pessoa, apesar de toda circunstância, ela tem essa paz que excede todo entendimento. Isso é uma marca. Por isso que a Bíblia diz que nós somos loucos. E o mundo diz que nós somos loucos. Estamos malucos, doidos da cabeça. E nós somos mesmo. Por isso que o mundo não consegue nos entender. Por isso que o mundo, quando olha para a gente, faz perguntas, né? E às vezes tem pessoas que estão conosco assim, como é que você, né, a pessoa faz isso com você e você não paga com o mal? Porque o mundo nos ensina olho por olho, dente por dente. Mesma coisa, né? Você tem um filho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Filho, você vai para a escola, se alguém te morder, você morde 2 vezes. Você está ensinando o quê? Olho por olho, dente por dente. É ou não é? Às vezes são coisas e a gente começa a ensinar a criança aquilo que o mundo nos ensina. Pagar o mal com o mal. Isso é uma marca de Cristo na vida de alguém? Não. Porque a marca de Cristo é que nós não vamos revidar. Pelo contrário, nós vamos fazer o bem. E as pessoas ficam loucas com isso. As pessoas ficam loucas, muitas vezes ela não entende como nós exercemos o amor e perdoamos. Como é que você foi capaz de perdoar essa pessoa pelo aquilo que essa pessoa fez? Mas as pessoas não entendem o amor de Deus que está na nossa vida. Elas vão questionar as nossas escolhas. Elas vão dizer, por que vocês são tão loucos, vocês precisam vir à igreja todo domingo. Vai domingo de manhã, vai domingo de noite. E nós somos daquela turma mais louca que tem hoje, que a gente vem de manhã e a gente vem de noite e a gente ainda faz hora extra. Né? E a turma faz hora extra. Depois do culto, fica aqui, ensaia, né? Chega antes. É loucura. Porque para muita gente o domingo é o dia do descanso. Vou acordar cedo, vou para a igreja, vou pegar chuva. Não entende. São marcas que excedem todo entendimento. Né? Por que você não pode isso? Por que você não pode aquilo? Por que a gente não pode viver a vida? Né? Aquilo que a vida apresenta, como se a vida fosse restrita. E é isso que a sociedade ensina hoje, simplesmente ao prazer. E é o que as pessoas buscam, prazer a todo custo. Mas nós não somos assim. O mundo não entende as marcas que carregamos. Mas os céus reconhecem, né, aquilo que carregamos. As pessoas não entendem. Isso é uma coisa assim, que eu marquei aqui. As pessoas não entendem, mas elas querem saber por quê. E elas ficam nos questionando. Elas ficam nos observando. E é aquela coisa, hoje de manhã eu falava sobre isso, né? Às vezes você convive com alguém que até te persegue.
até fala mal dos crentes, mas no momento mais difícil que a pessoa enfrenta, ela vai até você e pede para você orar. Não é isso aí? Quem já experimentou isso aí, levanta a mão. Alguém ora por mim. E fala, e às vezes fala no cantinho para ninguém ouvir. Né? Por quê? Porque você tem marcas que as pessoas não vão entender. Marcas que excedem todo entendimento. Mas nós que pertencemos a Cristo, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos um relacionamento com Ele, nós que estamos conectados com Ele, entendemos muito bem. Fazemos isso com alegria, porque o desejo que há no nosso coração é de sermos obedientes a Ele e parecidos com Ele. Quinta e última marca, que é parecida aqui com algumas, mas ela vai nos trazer aqui algumas coisas. Marcas que nos faz semelhante a Cristo. Isso é uma das coisas, sim, que o Evangelho nos deixa muito claro. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Nós fomos chamados para a gente ser igual a Jesus. Você sabia disso, querido? Jesus é o nosso modelo, a nossa referência. A estatura do varão perfeito é Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos é proposta, fintando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós não olhamos para o homem, mas nós olhamos para Jesus. E quando olhamos para o homem, olhamos pelos olhos de Jesus. Porque Paulo diz que nós precisamos imitar alguém quando aquela pessoa imita Jesus. A nossa referência, mesmo quando nós olhamos para alguém, continua sendo Jesus. Não é o homem. Nós somos chamados para sermos semelhantes a Ele. A palavra nos diz que Jesus foi rejeitado, ferido, humilhado, que Ele foi obediente até a morte. E a Bíblia nos diz que foi até a morte de cruz. De cruz. Até a morte de cruz. Uma marca que nós reproduzimos pelo fato de sermos semelhantes a Jesus. Para mim, uma coisa que traduz tudo isso é o amor. Você pode perceber que quando Paulo fala lá sobre o fruto do Espírito, né, o primeiro fruto é o amor. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele disse que o maior dos mandamentos era o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Quando Jesus disse, o pastor Carlos pregou isso no domingo passado, né? Ele fala de um novo mandamento que é amar uns aos outros. A marca principal de Jesus é o amor, e essa marca precisa ser, né, também a principal na nossa vida, o amor. A presença dele precisa nos encher desse amor e nós precisamos viver este amor. João capítulo 13, verso 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amartes uns aos outros. Bota aí para mim na NVI para mim. João 13, 35. Diz, ó, deste modo todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então nós somos conhecidos como os discípulos de Jesus. A marca na nossa vida que vai nos fazer semelhantes a Jesus é o amor. É o amor. É o amor uns pelos outros. É o amor por aquele que está perdido. É o amor por aquele que não está sentado hoje aqui. É o amor. Isso precisa ser real na nossa vida. E essa marca precisa ser uma marca de fato visível na nossa vida. E ela vai se traduzir na nossa fala, nas nossas escolhas, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Ela vai se traduzir naquilo que você escreve na rede social, né? Hoje não tem como a gente escapar disso. Ela vai ser traduzida ali. São marcas que carregamos e precisamos deixar.
que são as marcas de Cristo. Quando eu penso em marca, bota em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu posso afirmar aqui para você que uma das coisas mais importantes na vida cristã é o fruto do Espírito. Eu posso afirmar para você que o fruto do Espírito, ele precisa ser o primeiro. Não digo que é o mais importante. Ele precisa ser primeiro do que os dons espirituais. Os dons espirituais são importantes? São. Para a edificação da igreja. Para que a igreja cresça. Para que a igreja seja abençoada. Mas o fruto do Espírito é algo que vai agir diretamente na nossa vida. E a ação do Espírito Santo não é uma ação exterior, é uma ação interior. Porque as marcas de Cristo, elas não podem necessariamente estar no nosso corpo, na camisa que a gente veste, mas ela precisa estar dentro de nós. Porque a mudança e a transformação, ela precisa começar dentro da gente. Da presença do Espírito Santo dentro de nós. Vai nos moldando, nos transformando. Isso é possível quando eu permito que o Espírito Santo que habita na minha vida, gere na minha vida o fruto do Espírito. A gente precisa, de vez em quando a gente precisa fazer uma autoavaliação. Se é uma autoavaliação, eu não posso fazer para você. Você precisa, pega a Bíblia, Gálatas, capítulo 5, verso 22, e você bota lá, amor. Para você gastar um pouco mais de tempo, vai lá, o que significa amor? Irmãos, hoje, a gente não precisa nem comprar livro. Você tem Bíblias aqui, eu tenho uma Bíblia aqui, tem duas aqui, que a gente abre o texto, lá no PGM, eu estava até falando com os meninos, você toca na palavra e vai te dar a tradução no grego, vai fazer uma exegese do texto, coisa no seminário que a gente, para fazer uma exegese no texto no meu tempo, hoje não, cara. Mas no meu tempo, eu fiz a exegese do Salmo de número 1, acho que foi um mês todo, porque a gente tinha que ir num livro desse tamanho, ficar na secretaria, porque a gente não tinha condição de comprar o livro. Você abria, via a raiz do livro, da palavra, transliterava. Hoje você aperta o dedo e tem lá o sentido da palavra no original. Uma explicação do texto, lá o que significa isso. Isso é lindo, irmãos. É só você ver lá e a gente precisa fazer uma análise. Será que eu vivo esse amor? Será que eu tenho essa alegria? Será que eu tenho essa paz? Será que eu tenho essa paciência? Essa amabilidade, essa bondade, essa fidelidade? Aí tem um outro grupo aí, passa aí. Esse outro grupo, verso 23 aí para mim. Mansidão. Esse aí é bom. Né? Será que eu sou manso? Mas aí você diz, mas a característica do meu temperamento não é de mansidão. Mas a palavra diz que é o Espírito que traz mansidão, querido. Não é o teu eu, domínio próprio. É a presença de Jesus na nossa vida é que gera isso. Isso é alguma coisa que a gente não vai viver estudando. Mas a gente vai viver vivendo. Né? Parece até uma... A gente vai experimentar isso, vivendo isso, na prática. Carregando e deixando as marcas de Cristo na nossa vida. Jesus tinha marcas no seu próprio corpo. Quando Jesus ressurreto, Tomé não acreditou, né? Jesus ressuscitou? Não acredito. É pecador mesmo isso, porque Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, né? As mulheres foram lá, disseram, olha, ele ressuscitou.
Ele se apresentou para os discípulos, só que Tomé faltou o culto, faltar o culto dá isso, né? Tomé não estava no dia do culto, faltou. Não sei se ele foi ver o jogo do Flamengo, do Fluminense, no Fla-Flu, né? Mas perdeu o culto. Aí quando contaram para ele o que tinha acontecido no culto, ele falou, não acredito. Aí Jesus no outro culto, porque é assim, né, irmão? Quando acontece um culto, no outro a gente não falta. Eu quero estar lá. E Tomé estava lá. E quando Jesus chega diante dele, apresenta a ele a marca nas mãos de Jesus. Toca aí, Tomé. Bem-aventurado, né, os que não viram, mas creram. Somos nós. Mas Jesus tinha marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. A palavra que nós lemos nos diz que Paulo tinha marcas no seu corpo. E nós? E você e eu? Talvez a gente não tenha uma cicatriz física pelo Evangelho. Talvez alguém aqui sim, né? Mas certamente devemos ter marcas de Cristo, né, na vida, na nossa vida. Escolhas difíceis por fidelidade, renúncias que doem, perdões que custam, santidade em um mundo corrompido. E a pergunta que a gente precisa se fazer, que eu quero fazer aqui para você, e às vezes a gente precisa fazer para o outro, não só aqui, a gente tem uma mania de fazer uma pergunta. Você vai na igreja? A gente fala, você vai na igreja? Mas a pergunta precisa ser, você carrega as marcas de Cristo na sua vida? Você tem deixado as marcas de Cristo por onde você passa? Ou que marcas nós temos deixado? A gente precisa refletir sobre isso.